Continuando aqui nossa lista de exercícios, né? A nossa resolução da lista de exercício. Vamos aqui para mais uma questão de primeira lei da termodinâmica. Bom, essa questão diz o seguinte: a energia interna de um sistema aumentou 200 joules. Então, nós temos a energia interna. A energia interna aumentou 200 joules. Quando absorveu 600 joules de calor. Neste caso, qual será o trabalho? Nós podemos afirmar que o trabalho é de... Bom, então vamos a mais uma questãozinha aí, querendo saber qual o trabalho realizado por um gás. Bom, então vamos repetir aqui de novo. Eu vou colocar de novo aqui, nós temos um recipiente. Nesse recipiente nós temos um determinado gás, nós temos um determinado gás contido nele. E nós temos aí um êmbolo, pressionando esse gás, Aliás, nós temos aí um êmbolo que está tampando esse recipiente. Ele pode ou ser pressionado pelo gás ou pressionar esse gás. Então, vamos ver essa situação, na qual nós estamos aí nós temos na questão. Então, a questão diz o seguinte: a energia interna de um sistema aumentou 200 joules quando absorveu 600 joules de calor. Ou seja, aqui eu cedi, supondo que tem uma fonte, de calor aí embaixo desse recipiente, e esse recipiente ele absorveu, esse sistema aqui, ele absorveu 600 joules de energia, de calor, certo? Então, nessa transformação, ao longo dessa transformação, o que aconteceu? A energia interna do sistema aumentou, Ou seja, aqui, a variação da energia foi de 200 joules. 200 joules. Ou seja, variou, aumentou, quer dizer que variou, Ele aumentou aí 200 joules. Ele estava uma certa energia e aí ele sofreu uma variação de 200 joules, Isso quer dizer, atentem bem para essas pegadinhas, Ele nunca vai dizer, aliás, ele quase nunca vai dizer que a variação interna da energia de um gás foi de tanto. Ele sempre vai tentar dar uma pegadinha, ou seja, ele vai dizer a energia interna de um sistema aumentou, ou seja, isso quer dizer que sofreu uma variação. Então, a variação aí que nós temos, variação de energia de 200 joules. Bom, então, visto isso, ele quer saber quem? Ele quer saber quem é o trabalho. Então, vamos colocar aqui do lado nossas informações que a questão nos fornece. Então, nós temos a variação de energia, que é de 200 joules. Temos também a quantidade de calor, representado pelo nosso Qzinho. Quantidade de calor, que é igual a 600 joules. E ele quer saber quem é o trabalho, Qual é o trabalho realizado aí por esse gás. Então, vamos lá, procurar esse trabalho. Mais uma vez, eu vou colocar aqui a nossa fórmula, que é variação da energia interna igual a quantidade de calor menos o trabalho. Bom, como quem eu quero é o trabalho, vamos fazer de novo aqui a troca. Trabalho fica no lugar da variação da energia e a variação da energia fica no lugar do trabalho. Então, tudo ok, Vamos lá.
Quem é a nossa quantidade de calor, quanto vale, né? Vale 600 joules. Menos a variação da energia interna. Variação de energia interna. Aliás, 200 joules. Logo, o nosso trabalho vai ser de quanto? De 400 joules. Vamos lá. Então, ele dá aqui a alternativa, nós encontramos nosso trabalho, né? Só que aqui ele dá algumas alternativas pra gente, ó. Ele fala, neste caso, podemos afirmar que o trabalho é de 200 joules realizado sobre o sistema, né? Vamos ver aqui. Voltando àquela explicação da primeira questão. Quando o trabalho ele é positivo, isso quer dizer... Deixa eu botar outra coisinha aqui. Quando o trabalho ele é positivo, isso quer dizer que... deixa eu diminuir aqui a fonte. Quer dizer o quê? Quer dizer que o trabalho foi realizado pelo sistema, né? Trabalho pelo sistema. Quando eu tenho um trabalho negativo, isso quer dizer o quê? Que o trabalho foi realizado sobre o sistema. Então, aqui, eu tenho, né, o que aconteceu aqui nessa transformação. Foi fornecida uma quantidade de energia, uma quantidade de calor, aliás. O que aconteceu? Esse gás, ele aumentou, né? A energia dele aumentou. E quando a energia dele aumentou, ele sofreu uma expansão, né? Ou seja, esse gás, ele empurrou esse êmbolo e sofreu aí uma expansão, aumentou aí o volume. Então, quem realizou o trabalho? Foi o gás que realizou o trabalho sobre o êmbolo, ou foi uma força externa que empurrou esse êmbolo e aí realizou esse trabalho? Foi o gás que realizou o trabalho. Então, nosso trabalho ele é positivo, como nós podemos ver aqui, ó, na nossa equaçãozinha, ó. Ele é positivo, só não tem um sinal na frente, né? Mas ele é positivo. Então, como ele é positivo, o nosso trabalho foi realizado pelo gás. Então, a alternativa correta é o quê? Né? Nós podemos dizer que aqui nós já poderíamos, né, descartar essa e essa, né? 200 joules, que não foi 200 joules o trabalho realizado. Foi 400, mas ele foi 400 realizado pelo sistema, não é? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D. Bom, nós temos aqui mais uma questãozinha. E aqui o que ele pede, né? Vamos ver aqui, vamos ler a questão. Um gás perfeito é aquecido durante 1 hora por uma fonte de potência de 10 watts. Durante esse intervalo de tempo, o gás sofreu expansão realizando um trabalho de 6 vezes 10 a 3 joules. A variação de energia interna sofrida pelo gás foi de
Bom, gente, então aqui nós temos uma questãozinha um pouco mais complicada, né? Não é tão fácil como as outras, mas nós vamos tentar responder aqui com calma, tá? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: um gás perfeito é aquecido durante 1 hora, vamos tentar, 1 hora, né? Deixa eu tirar aqui esse marcador. Tá isso. Durante 1 hora, por uma fonte de potência de 10 watts. Então, vai ter uma potência, ó, nós temos aqui a potência de 10 watts. Durante esse intervalo de tempo, o gás sofre expansão. Ó, atenta por isso. O gás sofre expansão. Isso aqui já nos dá o quê? Que o trabalho vai ser um trabalho positivo, né? Um trabalho realizado pelo gás. Se o gás expande, ele realiza trabalho, né, sobre o sistema. Bom, ou seja, ele realiza um trabalho, né, como ele está dizendo aqui, de 6 vezes 10 a 3, trabalho de 6 vezes 10 a 3 joules. E ele quer saber a variação de energia interna sofrida por este gás. Bom, então, vamos lá. Então, nós temos aqui que o gás, ele sofreu um aquecimento durante 1 hora, né? Ele foi submetido a uma fonte, e essa fonte, ela tem uma potência de exatamente 10 watts. E como é que eu calculo a potência, né? Como é que eu calculo a potência? Bom, em termos da quantidade de calor, observe que ele deu trabalho, ele quer a variação de energia, mas ele não nos deu a quantidade de calor, né? Então, eu posso, né, inferir que, né, eu vou ter uma fórmula para calcular a potência que depende da quantidade de calor. E a fórmula eu vou botar aqui, a potência, ela vai ser igual a Q sobre ΔT. Vai ser a potência vai ser a quantidade de calor pelo tempo, né? A quantidade de calor pelo tempo é a potência. Quando você vai na sua geladeira medir a potência, né, quanto ele trabalhou, por exemplo, a potência de energia vai ser, né, a quantidade de energia pelo tempo, né, o que ele trabalhou ali pelo tempo. Então, é exatamente isso aqui nessa questão. Nós temos a quantidade de calor, né, em termos aí da potência. Só que nós não queremos a potência, porque a potência ele já nos deu. Então, nós vamos isolar quem? A quantidade de calor, que é quem nós queremos, né? Para completar nessa equaçãozinha, lembram? ΔU é igual a Q menos o trabalho, né? Então, eu tenho o trabalho, eu quero saber quem é a variação de energia interna, mas eu preciso da quantidade de calor, né? Então, nós vamos achar agora, porque nós temos quem? Nós temos o tempo, né? Que ele dá, que é 1 hora, durante 1 hora, e temos a potência. Então, assim, nós podemos achar a quantidade de calor. Então, vamos lá. Isolando a quantidade de calor, nós temos potência vezes o ΔT, que é o tempo, que vai ser igual a nossa potência que ele nos dá é de quê? É de 10 watts. 10 vezes o tempo. Ele dá o tempo em horas. Só que quando nós vamos, né, na unidade internacional de medida, quando nós vamos medir algo, nós temos que transformar, a não ser que ele peça o tempo em minutos ou em horas, mas no Sistema Internacional de Medidas, quando nós vamos calcular algo na física, né, por exemplo, nós utilizamos segundos. Então, só fazendo um adendo aqui, aqui nós temos que 1 hora tem 60 minutos.
E cada minuto vai ter 60 segundos. Então, o que eu vou fazer? Se para cada minuto eu tenho 60 segundos, então eu vou multiplicar 60 vezes 60 é igual a... Você fizer a sua continha aí na calculadora ou no seu celular, você vai achar exatamente esse valor, 3.600, né? Então, vou apagar aqui, eu vou colocar bem aqui. 3.600. 3.600 segundos, né? Ou seja, uma hora tem 3.600 segundos. Bom, então, ficou fácil, né? Nós temos que a quantidade de calor vai ser igual a essa multiplicaçãozinha aqui, que vai ser 36.000 joules, né? Joules. O J tinha aqui de joules. Então, nós achamos o nosso Q, né? Nós temos aqui já o nosso Q. Bom, visto isso, nós já temos o Q, temos o trabalho, então nós vamos voltar para a nossa fórmula aqui inicial. Vamos lá. Delta U, que é a variação de energia interna, é igual à quantidade de calor. Qual foi a quantidade de calor que nós encontramos? 36.000, né? 36.000. Menos qual é o trabalho realizado aí? O trabalho realizado é de 6 vezes 10 a 3. Aí vocês, professora, mas tá muito feio essa conta. Como é que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso fazer 36.000 menos 6 vezes 10 a menos 6? Você transforma tudo em notação científica para facilitar a sua vida. O que eu faço? Aqui, ó, notação científica, lembrando, a gente vai avançar a vírgula, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 casas. Então, nós vamos ter aí o quê? Nós vamos ter 3,6 vezes 10, né? Vezes 10 a... Quantas casas eu avancei? 4, né? Menos. Aí aqui, para me deixar todo mundo na potência de 10 elevado à quarta, então, o que eu vou fazer? Eu vou avançar. Ó, isso aqui é como se eu tivesse assim, ó. 6.000, entendeu? Eu avanço 1, 2, 3, né? Que é a quantidade que tá aqui. Mas para me deixar na potência de 10 elevado à quarta, eu vou avançar mais uma. E eu vou colocar um zero e uma vírgula. Então, eu vou ficar como? Vou ficar com 0,6 vezes 10 à quarta. Agora eu tenho todo mundo aqui, ó, na potência de 10 elevado à quarta. Então, aqui é só fazer essa continha. Tá tudo certo. 3,6 vezes 10 à quarta, menos... Vamos fazer primeiro essa aqui, ó. Primeiro, vamos fazer essa aqui, ó. 3,6 menos 0,6, eu vou ter que se você fizer na calculadora, você vai encontrar 3. Agora a gente só repete aqui, né? Essa potência, ó. Potência, nós temos uma potência de mesma base. A gente repete vezes 10 à quarta. Então, a energia interna, né? A energia interna desse gás, ao final desse processo, vai ser de 3 vezes 10 elevado à quarta. 3 vezes 10 elevado à quarta. Bom, para transformar em quilojoules, né? Um quilojoule equivale, né, a 10 a 3. Então, um quilojoule equivale 10 a 3. Então,
A nossa alternativa, né, ela vai ser, ó, exatamente essa aqui, a letra D, ó, 30, né, 30 quilojoules. Então, essa é a nossa, mais uma questão aí, viu como foi um pouco mais complicado?